Muito bem, boa noite então a todos, os que estão em casa também, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nossa igreja está sempre de portas abertas para receber você aqui. Sempre é mais gostoso estarmos juntos, né? Se for impossível, a internet é muito boa, mas vale a pena o esforço, porque orarmos juntos, estarmos juntos aqui, é algo que realmente traz um refrigério para o coração e todos são convidados a orar, né? Nós vamos agradecer a Deus pelo dia e pela oportunidade de estarmos aqui. Eu vou pedir para a Eleni, por favor, Eleni, nos dirigir a Deus nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua casa de oração, para louvar o Teu santo nome e para aprender mais da Tua palavra. Que a sua palavra seja transformadora dos nossos corações. Amém. Abençoe, Senhor, a todos os que estão presentes e a todos que nos assistem pela internet. Abençoe o pastor Durval e a todos os pastores e os presbíteros. Amém. É no nome de Cristo Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Então, primeiro nós vamos estudar um trecho da Palavra de Deus, esse texto de Mateus 6, a partir do versículo 9, onde Jesus fala sobre oração. Semana passada nós nos lembramos que aqui o texto logo acima do nosso, dos versículos de 5 a 8, Jesus primeiro ensina que orar não é repetição, não é uma reza, não é para isso que serve o que ele estava, por ensinar logo depois. Então nós não oramos para pagar penitência, não oramos porque precisamos ter um número X de vezes para orar e isso vai, expurgar a nossa culpa, nada disso. E aí quando ele ensina a orar, ele nos mostra então, Jesus, qual é o sentido da oração. Ele começa nos ensinando dizendo Pai, Pai nosso. Então, a oração é um relacionamento. Deus como nosso Pai, nós como seus filhos. Dissemos até que essa palavra é uma palavra que denota um tipo de relacionamento do pai com o filho, com uma criança. Abba, era a forma como as crianças chamavam os seus pais, paizinho, papai. Então é um relacionamento, a oração, e é esse relacionamento paterno. Nós sempre seremos as crianças de Deus, sempre. Ele cuidará de nós para sempre. Não importa quantos anos eu tenha, qual seja a minha experiência de vida, não importa o que eu tenha conseguido aqui nessa terra, não importa. Eu precisarei do cuidado paterno de Deus até o último dia da minha existência. E que bom saber que o Senhor despende sobre nós esse cuidado. Então nós vimos que Ele é o nosso Pai que está nos céus. Então o céu é o lugar onde tudo acontece do jeito de Deus. O que acontece na terra, todas as mazelas e as dificuldades que nós encontramos aqui no reino dos homens, não é culpa de Deus. É culpa do próprio ser humano. Foi ele quem destruiu o reino que Deus lhe deu, o reino dos homens. Então santificado seja o teu nome, sempre. Aqui começa a solução, a esperança para o nosso mundo. Venha o teu reino. Então, quando o reino de Deus vem, aí sim há esperança para o homem, aqui nessa terra. E a oração é parte disso, nós temos que pedir isso, venha o teu reino. Reino de justiça e de paz, no meio de um mundo de injustiças e de guerra. É a esperança para o mundo, o reino de Deus, que Jesus trouxe e tanto pregou, e dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, porque o reino de Deus está perto.
faça-se tua vontade assim na terra como no céu. Então aqui, a igreja é a resposta dessa oração. Quem são aqueles que levam as coisas do céu até o coração do homem pecador? Qual é a agência de Deus na terra? Que conhece a Deus, que anseia, que espera pelo céu, que sabe que é do céu, que está aqui só de passagem, e que leva ao mundo todo, à terra toda, as coisas do céu, as coisas de Deus. Quem é essa agência? A igreja. A igreja. Foi essa a missão que Jesus nos deu. Muito bem. E aqui no versículo 11, então, o Senhor diz também que nós devemos orar dizendo, né, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E é nisso que nós vamos nos concentrar aqui um pouquinho mais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa expressão, né, esse texto bíblico quer nos levar a uma atitude, a uma postura diante das coisas desse mundo nova, renovada. Na verdade, se nós conseguirmos orar isso de todo o nosso coração, se essa oração vier da nossa alma, da forma como Jesus nos ensina a fazê-la, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós vamos vencer um dos grandes inimigos da alma do homem, que é a ansiedade. Que é a ansiedade. Nessa parte tão pequena da oração, nós temos tudo. Tudo. O que precisamos para que o nosso coração descanse em Deus e não vivamos ansiosos. Então, o que seria a ansiedade, né? Talvez nós pudéssemos, né, classificar assim resumidamente, que a ansiedade é uma preocupação com algo que ainda não aconteceu. É uma preocupação exasperada, né? Uma preocupação atormentadora por algo que ainda não aconteceu. É que pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. E muitas vezes nós andamos ansiosos por coisas que nunca acontecerão. Nunca. Estava vendo uma pesquisa, isso já faz um tempinho. Inclusive, eu acho que eu até já disse aqui. Uma psicóloga que trabalha com adolescentes, né? Hoje em dia os adolescentes têm muitas crises de ansiedade. Por causa do mundo, da demanda, né? De tudo o que está sobre eles. Toda a cobrança, todo o peso. Então, ela estava dizendo lá, né? Ela fez um apanhado lá das consultas, né? Fez algumas estatísticas, pegou alguns números, e ela constatou que 70% das coisas pelas quais, né, as pessoas andavam ansiosas não aconteceram. Não aconteceram. 70% das coisas pelas quais os pacientes dela andavam ansiosos, aquelas coisas não aconteceram. Então, a ansiedade é um fantasma, né? É algo que não existe, atormentando a alma do ser humano. É terrível. Como ela pode ser revelada na nossa vida, né? Ela se manifesta na nossa vida de várias formas, obviamente, mas talvez a primeira e mais importante porta, né, que a ansiedade ela se aproveita são nos momentos de fraqueza, nossos momentos de fraqueza. Quando nós estamos fracos, abalados. Quando nós estamos em dúvida. Quando nós estamos questionando, por exemplo, o nosso país. Como é que vai ficar as coisas? Se o fulano ganha, se o ciclano ganha. Então, momentos de fragilidade, ela, né, encontra uma porta aberta no coração do homem. No meio da tristeza, da angústia, quando nós não encontramos uma solução para um problema, né, ela pode se aproveitar aí dessa porta e entrar na nossa vida. E ela pode causar males em nós, tanto físicos quanto mentais, né? E por que não espirituais, uma vez que
a nossa mente e o nosso coração são uma coisa só, né? O nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, nós somos uma pessoa, ela é uma coisa completa, a criação de Deus completa, né? Nós costumamos separar por algumas razões isso, mas se a mente sofre, o corpo sofre. E se o corpo sofre, a mente também sofre, obviamente. Então, ela pode causar esgotamento, pode causar depressão, né? E é difícil nós lidarmos com essas coisas, né? Uma depressão pode tirar a vontade de viver de uma pessoa, né? Uma depressão que é causada por uma ansiedade, né? Não controlada, a pessoa pode adoecer, aí vai precisar ir lá na Eleni, né, Eleni, para se tratar. Pode até causar isso, nos deixar doentes, dessa forma, nos colocar numa cama, né? Portanto, nós devemos tomar muito cuidado com a ansiedade, né? Não devemos deixá-la se apoderar do nosso coração. E aqui Jesus nos diz como. Então, uma chave para lidarmos com a ansiedade é orar, né? Oração, sem dúvida. Oração. Agora, compreender que a oração gera no nosso coração gratidão e contentamento. Isso são chaves para nós deixarmos a ansiedade de fora da nossa vida. Sermos gratos e contentes com o que Deus tem nos dado. Então, quando Jesus diz, né, o pão de cada dia nos dai hoje, Ele está nos chamando, né, a uma vida de confiança, de simplicidade e de reconhecimento da provisão e da fidelidade de Deus. Jesus diz que o pão nós devemos pedir a Deus, ou seja, o compromisso que Deus tem para conosco é de nos dar o que nós precisamos. E isso é algo que escapa um pouco hoje em dia no nosso contexto evangélico no Brasil, né? Uma vez que nós temos diversas doutrinas por aí, doutrinas estranhas, não bíblicas, que dizem que se você segue a Cristo, vai a uma igreja, então você vai enriquecer, você vai ser, né? Nem sempre. Não é ir a uma igreja, dar o seu dízimo e, enfim, né, cumprir todas as regras lá que o líder determina, que vai fazer de você um homem rico. O que vai fazer de você um homem rico é bastante estudo, bastante trabalho, né, e sabedoria para administrar as suas coisas. Isso vai fazer de você, né, com a graça de Deus, se Deus quiser, se Ele achar que você deve ser uma pessoa rica. Não é pecado ser rico. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó, Daniel, José. Nós temos muitas pessoas na Bíblia que tinham bens, né? Agora, nós temos uma pessoa em especial na Bíblia que tinha muitos bens e que do dia para a noite se viu sem nada. Jó. E a forma como Jó venceu, né, aquele desespero, aquela angústia, a forma como Jó venceu toda aquela circunstância, aquela situação adversa, foi a oração. Foi a oração. Então nós devemos aprender com Jó, né? E na verdade o livro de Jó é Deus, né, pegando o inimigo das nossas almas pelo pescoço, assim, né? E fazendo ele ver ali Jó e dizendo, né, olha, tem pessoas que me amam pelo que eu sou e não pelo que eu dou. É mais ou menos isso. Mas quando nós pedimos, né, e dizemos, o pão de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo a Deus que supra as nossas necessidades. O nosso coração está contente com isso? Com as nossas necessidades supridas por Deus? Porque em alguns momentos, as coisas da nossa vida, elas podem apertar.
Acontece com todo mundo. Nem todo mundo vai bem o tempo todo. E quando a gente tiver só o pão? Quando nós tivermos só o que é substancial, essencial, Deus não deixará faltar o pão sobre nossa mesa. De forma nenhuma. Mas se nós tivermos só o pão, nós seremos fiéis, estaremos felizes, gratos a Deus. Como estaremos? Essa parte da oração nos faz pensar. Se a resposta é sim, estaremos felizes, gratos e contentes. Se Deus nos der roupa, o teto e o pão, que é o que nós precisamos para viver. Estaremos felizes, estaremos bem e estaremos contentes assim. Então, nós teremos dado um grande passo na direção à confiança, contentamento, simplicidade e gratidão. E dificilmente a ansiedade governa um coração grato, simples e contente. Dificilmente. Porque Deus está presente em meio a essas virtudes. Deus é bom, Ele tem sido bom, Ele tem nos dado muito mais do que apenas o pão. Também, usando aqui na linguagem bíblica, tem nos dado pão, o vinho, a ovelha e o cavalo. Ele tem sido bondoso para conosco. Tem nos dado e tem dado também para que possamos compartilhar ainda, com certeza, sem dúvidas. Portanto, nós não precisamos andar ansiosos de coisa alguma, como Jesus vai dizer um pouquinho mais para frente aqui. Mas devemos sempre apresentar diante dele as nossas petições, a nossa oração, nos lembrando que hoje o Senhor cuidou de nós. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje o Senhor cuidou de nós. Não cuidou? Nós estamos aqui, estamos com o coração alegre, estamos felizes. Nem tudo está às mil maravilhas, mas nós estamos felizes, alegres, contentes, porque Deus cuidou de nós hoje. Nós comemos hoje. Nós almoçamos, jantamos, tomamos o nosso café, estamos bem. Estamos aqui hoje na casa de Deus, satisfeitos de pão. Ele tem provido para nós. Fez isso hoje. Por que não fará isso amanhã? O que poderia impedir Deus de ser fiel a nós amanhã? O que poderia impedir a Deus de cuidar de nós amanhã? Quem poderia encerrar, a fidelidade de Deus sobre a vida daqueles que são seus filhos e filhas no dia de amanhã? Quem poderia proibi-lo de ser bondoso conosco amanhã? Quem poderia chegar e dizer: Deus, amanhã você não vai cuidar dos seus, por isso e por isso e por isso. Ele cuidará de nós amanhã. Ele estará presente amanhã. Ele disse que estaria. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã Ele estará presente, cuidando de nós. Não tenhamos dúvida. A fidelidade dEle amanhã estará intacta. Não tenha dúvida. Só não estará maior porque isso é impossível. Porque a fidelidade dEle é a mesma, de eternidade a eternidade. Menor, jamais. Tem algo que eu posso fazer que diminui a fidelidade de Deus? Absolutamente nada. Nem um pecado meu, nem um erro meu, nada pode diminuir a fidelidade de Deus. Por isso Paulo diz, ele vai fazer no contraponto, ele vai dizendo, se nós o negamos, ele por sua vez nos negará. E ele vai indo e vai dizendo, mas quando chega na fidelidade, se somos infiéis, ele permanece fiel.
porque não pode negar o seu próprio nome. É pelo nome dele, é porque ele jurou pelo nome dele que ele cuida de nós. É graça, é misericórdia. E a misericórdia dele alcança as nossas dispensas. Nós podemos confiar, devemos nos contentar e ser gratos com a provisão e o cuidado que ele tem dispensado sobre nós. Porque ele nunca nos deu motivo algum para desconfiar da fidelidade dele. Ou alguém em algum lugar do planeta Terra pode dizer, pode levantar a mão e dizer, eu tenho um argumento contra a fidelidade de Deus. Ah, não tem, ninguém tem. Todos aqueles que são dele são cuidados por ele. São cuidados por ele. Que essa confiança, que essa paz alcance os nossos corações, a nossa vida, e que nós nunca, jamais tenhamos nenhuma dúvida sequer de que ele tem cuidado de nós. Aliás, se formos como crianças, seremos bem-aventurados, como Jesus disse, não é verdade? A Débora, eu hoje sou pai, então eu sempre tenho a Débora como uma referência, assim, né? Então, a Débora não vai no mercado, ela não sabe quanto custa o quilo do arroz, ela não sabe quanto custa o quilo de feijão, ela não trabalha, ela não tem o seu sustento, é uma criança de 4 anos. Mas ela sabe que amanhã, meio-dia, ela pode sentar ali na cadeirinha dela, que vai ter comida na mesa, né? Ela não faz a menor ideia como, mas ela sabe que está lá, estará lá. Ela não paga a conta de luz, não paga a conta de água, mas ela sabe que se ela apertar lá com o dedinho, vai acender a luz, se ela abrir lá a torneirinha, vai ter água. Ela não sabe como, mas ela sabe que vai estar lá. E ela sabe, meu pai cuida de mim. Isso ela sabe. Como? Ela não sabe. Nós também, muitas vezes, não vamos saber como, não vamos ver como, não vamos entender, compreender como. Mas nós podemos ter certeza de uma coisa: estará lá. Estará lá. Porque ele jurou pelo nome dele que ele seria fiel a nós. Estará lá. Como, eu não sei, mas estará lá. Quanto a mim, o meu coração, a minha atitude espiritual, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu estou contente. E eu estou feliz. E eu sei que o Senhor cuida de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos viver assim. Se vivermos assim, seremos felizes. E a ansiedade não alcançará o nosso coração. Alguém tem algum pedido de oração? Gostaria de compartilhar com todos? Eleni, por favor, querida. Meu filho está abrindo uma empresa justo nessa época de crise. Ele está indo assim contra toda a situação econômica do país. Então eu peço a bênção de Deus para esse projeto que ele já está concretizando. Uhum. Como que é o nome do seu filho mesmo? Bruno. Ele estava para ir para o exterior, deu problema na agência, foi adiado. E eu acredito que Deus tem um outro propósito na vida dele, porque pelo tempo já era para ele estar em outro país já há muito tempo. Aí ele resolveu colocar esse projeto em prática. Vamos orar pelo Bruno, pelos sonhos do coração Obrigada. dele, né? Becari? Eu peço que pedir a Deus que abençoe o nosso escritório de trabalho, que faça sempre, que continue em união, sadia, soltar, e que abra muitos
caminhos, muitas portas, para que possamos trabalhar e realizar aquilo tudo que necessitamos, cumprir com os nossos compromissos. É o que eu quero. Amém. Que Deus abençoe. Então, orar também pela RF, né? Orar pelos enfermos da nossa igreja, pelos nossos missionários, né? Também é muito importante. Pedir a Deus que continue abrindo portas para que eles evangelizem, né, o mundo, como tem feito. O pastor Fernando está acompanhando 2 missionários americanos que foram enviados, né, de uma igreja lá dos Estados Unidos e querem investir num projeto de plantação de igrejas aqui no Brasil. Então, vamos orar para que, se for da vontade de Deus, né, um projeto aqui na nossa cidade possa ser apoiado, né, por essa igreja então lá dos Estados Unidos também. Orar pelo pastor Ricardo, agradecer a Deus pela saúde dele, pedir que ele se recupere completamente, né, desse problema de saúde que ele teve agora, alguns meses atrás. E pelas famílias da nossa igreja, né? Pela eleição que teremos no domingo, para que não tenhamos nenhum episódio de violência, né? Para que nosso povo esteja em paz, né? Não importa o que aconteça, independentemente do que aconteça, né? Que nós tenhamos confiança em Deus e não tenhamos uma atitude violenta, né? Um espírito violento, em hipótese alguma. Aconteça o que acontecer, né? Que haja paz na nossa nação. Então vamos nos dividir, vamos nos lembrar desses pedidos e ainda também compartilhar pedidos, né, pessoalmente com
ficar de pé para orarmos e encerrarmos então o nosso tempo de oração. Bendito Deus, obrigado por Tua presença em nossas vidas. Obrigado por esse tempo gostoso de oração em que pudemos abrir o nosso coração aos nossos irmãos e sabemos que somos Teus filhos, Pai, e Tu cuidas de nós. Sabemos que amanhã, ao acordarmos, Tu estarás presente, bem como durante toda a noite, nos abençoando, porque aos Seus amados, ó Deus, Tu dás enquanto dormem. Tu és maravilhoso, Pai. Nunca nenhum ser humano teve nada para se queixar da Tua fidelidade, Pai. E será assim para sempre, porque Tu és fiel. Leva-nos de volta às nossas casas agora em segurança, protege-nos, livra-nos do mal, Pai. E traga-nos de volta à Tua casa no domingo, para adorarmos o Teu nome santo junto com os nossos outros irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.